Olá, minha gente queridíssima, que alegria estar aqui novamente com vocês. Como estão os estudos? Espero que fluindo da melhor forma possível. Muito bem, na aula de hoje nós vamos conversar sobre a política nacional dos direitos humanos. Trataremos da Convenção em Defesa das Crianças, da Organização Internacional do Trabalho e muito mais, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso encontro. Caderno do lado direito, sorriso aí de orelha a orelha. Vamos juntos aí buscar essa aprovação, não é verdade? Pessoal, vejam bem, a nossa Constituição de 88, ela é o marco da defesa dos direitos humanos no plano internacional e nacional aqui no Brasil. No período pós-ditadura, a nossa Constituição marcou uma nova era, um novo momento na história do país com relação à defesa da dignidade da pessoa humana. E aí, logo no início da década de 90, foi aberta a Política Nacional de Direitos Humanos. Política essa que tem 3 programas principais, o programa número 1, número 2 e número 3. E nós vamos conversar sobre os pontos principais de cada um desses programas que formam a grande política nacional em defesa dos direitos humanos. É uma atuação administrativa, lógico, mas embasada nos princípios que regem os direitos humanos, no plano nacional e também no plano internacional. Mas uma ação nacional na defesa dos direitos fundamentais. Preste atenção, olha só. O Programa Nacional dos Direitos Humanos reflete e fortalece a mudança de concepção dos direitos humanos, né, já partilhada anteriormente por organizações de direitos, mas pela primeira vez adotada, como eu disse, e defendida pelo governo brasileiro na história republicana. Segundo a qual os direitos humanos devem ser os direitos, né, de todos. A cidadania plena não deve estar limitada, como na tradição brasileira, às elites. As não elites, não é? As pessoas que não têm condições financeiras, não é? Folgadas, assim dizendo, claro que são sujeitos plenos de direitos e, por isso, né, merecem e precisam da proteção do Estado. Olha só, passo a abranger os direitos definidos em tratados ratificados pelo Congresso Nacional. O artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, reitera a preocupação nacional com a defesa dos direitos humanos previstos em tratados, em acordos e convenções. Se vocês verificarem, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição diz que o Brasil tutela, o Brasil defende os tratados e os princípios dos quais faz parte. Então, não esqueçam disso, é um tema que pode ser explorado em prova. A nossa Constituição é o divisor de águas no direito brasileiro dessa integração mais afinada entre o direito internacional em defesa dos direitos humanos e o nosso próprio direito pátrio. Bem, gente, o Programa Nacional número 1 é de 1996. Venham aqui comigo, olha só. O Programa Nacional número 1 é de 1996. E ele marca, né, os direitos no plano individual, né, as liberdades individuais. Numa questão de prova, vocês devem lembrar que o Programa Nacional número 1 protegeu os direitos de primeira geração ou dimensão. O Programa Nacional número 1 protegeu, né, os direitos de primeira geração ou dimensão. E aí, turma, vejam os registros.
O programa número 1 permitiu que instituições existentes no âmbito federal, como o Conselho Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Humana, assumissem um papel mais decisivo. Vocês lembram da aula anterior, quando eu disse que esse conselho, criado 15 dias antes, né, do golpe militar de 64, ele foi extinto no ano de 2014, né, foi substituído pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas, vejam só, esse programa número 1, de 96, ainda trabalhava com o Conselho antigo, permitindo, não é, que o Conselho pudesse participar de uma forma mais efetiva na defesa dos direitos humanos. Olha só, estreitaram-se as relações e o diálogo durante esse programa número 1 com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi convidada a visitar o Brasil e que publicou, em 98, um relatório de direitos humanos, não é? Reconhecendo vários avanços realizados. Bem, então o Programa Nacional número 1 tem como marcas a defesa de uma atuação mais efetiva do antigo Conselho, né, de Direitos Humanos, trazer uma participação mais efetiva da Comissão Interamericana em nosso país e, além disso, a defesa dos direitos de primeira geração ou dimensão. Bem, em 2002, foi inaugurado o Programa Nacional número 2. Venham aqui comigo. Esse programa, ele marca, gente, a defesa dos direitos de segunda e também, né, terceira geração. Ele incorpora ações específicas no campo da garantia do direito à educação, à saúde, à previdência, assistência social, trabalho, moradia, meio ambiente saudável, alimentação, cultura, lazer, não é? Com propostas, não é, voltadas para a educação, a sensibilização de toda a sociedade para construir, consolidar essa cultura maior de respeito aos direitos humanos. Então, turma, o primeiro programa marca a primeira geração, o segundo programa tem como característica a defesa dos direitos de segunda geração, e como o meio ambiente foi inserido também nas atenções do programa, a gente pode dizer que o programa se dedicou à defesa dos direitos de terceira geração. Vejam bem, ainda no programa número 2, o programa também, né, visou apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações sociais para a redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais, visando a plena realização, olha aí, do direito ao desenvolvimento. Vocês não esqueçam, o direito ao desenvolvimento é um direito fundamental de terceira geração. Então, mais, né, um reforço com relação ao Programa Nacional número 2, ser um programa a tutelar direitos de segunda e também de terceira. Apoiar na esfera estadual e municipal a criação de conselhos de direitos dotados de autonomia e com composição paritária de representantes do governo e da sociedade civil. Do mesmo modo que nós temos um Conselho Nacional em Defesa dos Direitos Humanos, né? O antigo Conselho de 64, substituído pelo Conselho de 2014, há uma necessidade que, numa federação, os órgãos, não é, de defesa dos direitos no plano federal também sejam reproduzidos no âmbito dos estados e municípios. Essa federação de cooperação, porque a ideia é, unidos nós seremos, não é, mais fortes. Bem, turma, ainda nesse Programa Nacional número 2, vejam bem, também houve a necessidade de apoiar a formulação de programas estaduais e municipais de direitos humanos e a realização de conferências e seminários voltados para a proteção e promoção dos direitos. Muito bem, aí vamos para 2010. Atenção com os anos. 96, Programa 1. 2002, Programa número 2. 2010,
Programa Nacional número 3. Vejam bem, o objetivo desse programa, desenvolvido pelo governo federal, é o de dar continuidade à integração e ao aprimoramento dos mecanismos de participação existentes e criar novos meios de construção e monitoramento das políticas públicas sobre direitos humanos, né, no Brasil. Gente, o Programa Nacional número 3 tem como diretriz a garantia da igualdade na diversidade. Isso aqui é muito importante, né? Nós vivemos, né, num país multicultural, um país de índios, um país de afrodescendentes, um país com muitos deficientes, um país com a grande população de idosos, de mulheres, de crianças, enfim. E respeitar esse multiculturalismo, né? Defender o direito à diferença e o respeito mútuo a essa diferença, sem dúvidas, né? É indispensável. Com relação a essa igualdade na diversidade, observem, a gente inclui também no programa número 3 o respeito às diferentes crenças, a liberdade de culto, a garantia da laicidade do Estado brasileiro. Não esqueçam, Estado laico não é um Estado que não possui um sentimento religioso, não. O Estado laico, leigo ou não confessional é o Estado que não tem uma religião oficial. O Brasil já teve religião oficial na época do Império, não é? Nós adotávamos a religião católica, apostólica, romana, mas com a proclamação da República, do Res Publicae, Estado e Igreja se separaram, até porque o princípio republicano, não é, máximo é o da liberdade. Então, a República não pode, não é, ser associada a uma crença religiosa oficial. Agora, não confundam laicidade com ausência de religiosidade. A nossa Constituição, ela traz um sentimento religioso, sim. Artigo 5º, inciso 6, inciso 7, inciso 8º, né? Para apenas apresentar alguns dos exemplos. Não é? Nós entendemos que a religião é uma forma de o indivíduo se conectar com a sua natureza mais primitiva. Isso é protegido pelo texto constitucional. Agora, o que é contrário à liberdade é se instituir uma religião oficial. Bem, a ação, não é, propõe, inclusive, a criação de mecanismos que impeçam a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União, né, visando aí atender a essa diretriz. Bem, aí prestem bastante atenção. O programa número 3, ele é estruturado nos eixos orientadores. Eu não trouxe aqui, lógico, cada um desses eixos orientadores, porque é uma análise muito mais literal, né, de leitura, do que de explicações. Então, turma, se vocês colocarem no site de busca Programa Nacional número 3 e os seus eixos orientadores, vocês vão encontrar, né, o desdobramento de cada um desses eixos orientadores. E eu sugiro que vocês, não é, façam a leitura. Agora, o que a gente não pode esquecer, né, isso nos ajuda numa questão de prova, quais são, não é, os temas dos 6 eixos orientadores. Olha só, o primeiro traz a interação democrática entre o Estado e a sociedade civil. Número 2, o desenvolvimento e os direitos humanos. 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Educação e cultura em direitos humanos. Direito à memória e à verdade. Daqui, eu já aproveito para lembrar a vocês que a Comissão da Verdade, que nós tratamos na aula anterior, cujo relatório foi entregue ao governo federal, ao país, não é? Em dezembro de 2014, foi criada
também para cumprir esse eixo orientador do Programa Nacional número 3. A Comissão da Verdade ela é criada em 2011, justamente, né, após a criação também do Programa número 3 em 2010. Então, essa atuação do governo, ela acaba estando conectada com o que nós estamos aqui trazendo para vocês. Muito bem, turma, algumas conclusões. Me acompanhe. Sobre o programa número 3, ele ainda prevê planos de ação a serem construídos a cada 2 anos, sendo fixados os recursos orçamentários, as medidas concretas e os órgãos responsáveis por sua execução. E aí, turma, um resumo, que é que eu coloquei aqui, que o Programa Nacional número 3 foi precedido pelo Programa número 1, de 96, que enfatizou os direitos de primeira geração, como eu já havia dito, e pelo Programa Nacional número 2, que incorporou, né, os direitos sociais, econômicos e ambientais, não é? Direitos de segunda e de terceira geração. Por fim, ainda colocamos aqui que houve uma participação social expressiva, não é? A participação social na elaboração do programa se deu por conferências realizadas em todos os estados do Brasil, não é? Envolvendo diretamente mais de 14 mil cidadãos, isso sem, não é, os números relacionados às consultas públicas realizadas. Muito bem, minha turma, a prova de humanos, ela traz um pouquinho de cada tema, muito embora hoje nós iremos concentrar nossa energia na Organização Internacional do Trabalho, daqui a pouquinho. Eu trouxe várias questões cobradas na prova de 2013, para a gente poder, né, resolver aqui em sala também, né, e, enfim, sempre com o intuito de sedimentar a matéria estudada. Agora é a vez da Convenção sobre os Direitos da Criança. Vamos lá. Incorporada ao nosso país pelo Decreto 99710 de 1990. Bem, os conceitos. A banca gosta de conceitos. Para efeito da presente convenção, considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Artigo 2º. Os Estados partes respeitarão os direitos enunciados na presente convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo e idioma. Gente, um dos princípios a nortear os direitos humanos no cenário internacional é o da universalidade. E essa universalidade se encontra expressa em várias convenções. Ou seja, protege-se a criança oriental, ocidental, independentemente da sua procedência nacional, do sexo, da cor, da raça. Enfim, é a universalidade. Todas são crianças, né? Independentemente das características externas. Venham aqui comigo. Então, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnico-social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou, né, de seus representantes legais. Os estados tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança. A gente vai falar daqui a pouquinho. Um dos avanços, não é, na defesa dos direitos da criança, no direito pátrio, isso sem contar a nossa Constituição, que evoluiu muito nesse sentido, foi a criação do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, não é? Vamos nós. Todas as ações relativas às crianças levadas a efeito por instituições públicas ou privadas, de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas
ou órgãos legislativos devem considerar primordialmente o interesse maior, né, da criança. E a nossa Constituição também foi nesse sentido. Os estados se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres dos seus pais, dos seus tutores, não é? Ou outras pessoas responsáveis, não é? pelas crianças. Os estados se certificarão de que as instituições, os serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças cumpram com os padrões estabelecidos pelas autoridades. Infelizmente, nós não podemos dizer, né, que os locais de serviços, estabelecimentos, instituições encarregados, né, da proteção das crianças atendem a esses padrões internacionais, né? Isso é fato. Já que estamos falando sobre a criança e, claro, o adolescente também, uma pergunta que é sempre feita, porque ela se liga ao direito constitucional, né, que eu também ministro, e aos direitos humanos. O artigo, gente, 228 da nossa Constituição diz assim: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos à norma de legislação especial. Vocês sabem que há um movimento fortíssimo no nosso país, abraçado por muitos deputados e senadores, de reduzir a maioridade penal para 16 anos. Eu acho um tema polêmico para ser explorado numa questão objetiva. Agora, reflitam. Os direitos humanos visam defender, né, naquilo que for mais efetivo para que a dignidade da pessoa humana não seja comprometida. Na minha opinião, como constitucionalista, como professora de direitos humanos, a redução da maioridade penal ela é inconstitucional, por violar o núcleo da dignidade da pessoa humana, do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Eu sei que cada um tem a sua opinião, e eu não tenho em sala de aula, não é, presunção de verdade. Estou falando juridicamente, não é, como penso a respeito do tema. É inconstitucional trazer, por meio de emenda constitucional, alguma mudança a esse artigo 228, tendo em vista que as emendas precisam respeitar as cláusulas pétreas. Neste caso aqui, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. É claro que politicamente existem outros argumentos fortíssimos, mas, né, não me cabe convencer ninguém, cada um tem a sua opinião, mas juridicamente entendo que viola cláusula pétrea, sim. Vamos nós. Seguindo aqui, eu trago para vocês os protocolos opcionais que o Brasil já ratificou com relação à defesa da criança, não é? O que eu trouxe aqui? O decreto 5.006, não é, de 2004, que promulga o protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, gente. Algo ainda muito forte em muitos países, não é, do mundo. Aqui, mais um decreto que o Brasil incorporou, promulgando o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado, transnacional, relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial as mulheres e as crianças. Bem, aqui, pessoal, o artigo 227, nós não podemos falar da criança sem trazer o artigo 227. Ele traz a marca da responsabilidade compartilhada entre a família, a sociedade e o Estado na defesa da criança. O 227 diz: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
a cultura, a dignidade, respeito, liberdade, a convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, etc. Muito bem, minha gente. E aí, olha só, já vamos mudar de novo. Vamos para a nossa Declaração Universal. O que eu preparei para vocês, para não fazer apenas a leitura seca do texto da Declaração e dos dois pactos? Eu trouxe uma análise comparativa. Bem, a Declaração Universal de 1948, aquele documento importantíssimo, composto por 30 artigos, não é? A declaração foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, mas não foi aprovada como um tratado, e sim como uma recomendação. Eu já disse a vocês que, em razão, né, de ter sido aprovada no âmbito da Assembleia Geral da ONU e de ter força jurídica de recomendação e não de tratado, não ter tanta força normativa, vejam só, a declaração acabou sendo muito criticada, não é verdade? Pois bem, pessoal, o Brasil assinou a declaração no dia 10 de dezembro de 1948, sim, manifestando adesão aos seus princípios, né, aos seus valores, mas diante de muitas críticas sobre essa falta de normatividade, como eu já disse em sala, em 1966, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi pormenorizada em dois pactos distintos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. O Brasil manifestou adesão a esses dois pactos no ano de 1992, por meio dos decretos 591 e 592. Mas, vejam só, os pactos, eles destrincham boa parte das normas que se encontram na Declaração Universal. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro, direitos enunciados pela Declaração Universal, que não foram anunciados nos dois pactos, e depois o contrário, não é? Algumas novidades trazidas pelos pactos. Isso não vai, lógico, impedir a leitura de vocês, não é? A Declaração Universal, os dois pactos são imprescindíveis. Até vejam lá no site, se tiverem problema de encontrar no site de busca, no meu site nós anexamos esse material. É claro que o acesso é gratuito, não é? Então lá vocês vão encontrar a Declaração Universal, o Pacto de Direitos Civis, o Pacto de Direitos Sociais, lá no site flaviabahia.com, né? www.flaviabahia.com. Tem o material à disposição de vocês, tem muito material de constitucional também, se interessar. De qualquer modo, eu trouxe uma análise mais comparativa, tá? Essa leitura, ela é indispensável, a análise dos conceitos, não é? Não adianta só analisarmos a matéria sob uma perspectiva, né, doutrinária, quando o que é cobrado em prova é muito de letra de lei. Então, tentei tornar essa análise um pouco mais leve, né? Espero que tenha conseguido aí. Venha aqui comigo, olha só. Direitos enunciados pela Declaração Universal, não trazidos pelos pactos. Então, quais são as novidades, não é, da Declaração Universal que não foram reproduzidas, não é, no âmbito dos dois pactos de 66. Vamos lá. Os pactos não reproduziram o artigo 6º da Declaração Universal, que trata do direito de todo ser humano ser reconhecido como pessoa perante a lei em todos os lugares. É lógico, gente, que isso não quer dizer, né, que as pessoas não são reconhecidas pelos pactos, lógico, mas quer dizer que a redação específica, exata, do artigo 6º da declaração
não foi, né, prevista nos pactos dessa forma. Minha turma passou rápido, né? Nós vamos para um breve intervalo, eu já retorno para seguirmos aí na análise comparativa. Até já.